Essa palavra que Deus me deu para a gente se preparar para a ceia do Senhor, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, que é exatamente a última carta às 7 igrejas da Ásia. É a carta à cidade ou à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fala conosco nesta manhã. Quebra, Senhor, as barreiras do nosso coração. Tira de nós, ó Deus, o que não te pertence. Tira de nós, Pai, os julgamentos que fazemos errados, os preconceitos que temos. Abre o nosso coração, Senhor, para o Senhor. Repreendo toda a obra do inimigo, do diabo, que tenta tirar a palavra semeada. Eu resisto em nome de Jesus Cristo. E clamo, ó Deus, que nesta manhã algo novo aconteça no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. São 7 igrejas que receberam mensagens do Senhor. O apóstolo João está preso numa ilha, chamada Ilha de Patmos. E ali naquela ilha ele tem revelações incríveis da parte de Deus. E logo no começo do livro você tem então a descrição da mensagem do Senhor a estas 7 igrejas. E é interessante notarmos que cada uma dessas igrejas, de alguma maneira, fala de situações que nós vivemos. Existe uma interpretação, eu não sou muito adepto dessa interpretação, são os historicistas, ou são aqueles que que entendem, né, que existem períodos da história, etc., e esses períodos é que são revelados aqui, porque alguns dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos tempos. Todas as igrejas têm erros e problemas e seriedade ali e exortação que Deus traz. Todas elas representam de alguma maneira algum erro da nossa vida, algum pecado da igreja. A igreja em Laodiceia, ela tem uma característica interessante. Jesus apresenta-se como o Amém, aquele que é a verdade, aquele que apresenta a palavra, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, e ele aponta imediatamente o erro dessa igreja. Você não é nem frio e nem quente, e porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E esta igreja não tem nenhuma qualidade citada pelo Senhor. Ruim, hein? Que situação. Não tem nenhuma qualidade. Algumas outras igrejas o Senhor diz: eu sei das suas obras, eu sei da sua fé, eu sei que você não suporta isso, não suporta aquilo. Essa igreja não tem nada de bom. E aí vem toda a exortação e as promessas. Eu quero estudar isso com você de uma forma interessante, que você talvez nunca tenha visto. Eu espero ser uma bênção nesta manhã para o seu coração. Mas a palavra que fica forte aqui, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. O que quer dizer isso? Por que a mornidão é tão prejudicial? O
que significa isso? Existem interpretações relativas à cidade, às águas quentes de uma cidade, às águas frias da outra cidade, e que Laodiceia fica no meio. Nada disso para mim é importante. O que é importante é que a igreja estava morna. Talvez a sua vida esteja morna. Talvez a sua fé esteja morna. Isso para mim é o mais importante nessa manhã. E eu quero para isso trazer alguns conhecimentos até extra-bíblicos para a gente aprender. Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Mito da caverna. O mito da caverna é ou alegoria da caverna. Está no livro A República, né? E o mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. É muito interessante que ali pela boca de Sócrates, né, Platão ele traz um entendimento muito interessante, dizendo que imagine, é assim que começa o texto, imagine que existe uma caverna, e essa caverna, ela tem algumas pessoas que estão presas nessa caverna. Você vê ali assentadas atrás do muro, né? As pessoas lá. E elas estão lá desde o nascimento. Só que elas estão acorrentadas. Seus pés e seus pescoços estão presos, de tal maneira que nem o pescoço consegue virar para o outro lado. A única coisa que eles conseguem é olhar para frente. E o que eles enxergam na frente é que atrás deles tem um muro, e atrás do muro tem gente levantando algumas figuras, e obviamente tem uma luz, tem um fogo, tem uma luz que projeta. É o sistema de projeção, que projeta. Então essa luz projeta aquelas imagens que aquelas pessoas ali estão carregando e projetam na parede. E essas pessoas que estão sentadas ali, aprisionadas, elas são pessoas que acreditam piamente que a verdade é o que eles estão enxergando. Eles não conhecem outra coisa. Esse é o mito da caverna. Mas aí uma dessas pessoas é tirada de lá, é levado para fora da caverna. No começo aquela dificuldade, porque vive no escuro. É como a gente sair de um lugar escuro para um lugar claro, os olhos e tudo, e a pessoa começa a ter dúvidas, mas será? O que é isso? O que eu estou vendo? O que eu estou enxergando? E na verdade, quando ela se acostuma com aquela luz, ela descobre que a realidade está fora da caverna. E que dentro da caverna existem apenas percepções e sentidos, sensações. É o que Platão chama de mundo sensível. Sensível no sentido de sensações, de aquilo que eles experimentam. Entenderam o mito da caverna, mais ou menos? Tá? Então, o mito da caverna representa a jornada do conhecimento e a dificuldade de aceitar novas verdades. As sombras da caverna representam as aparências e as ilusões do mundo sensível, enquanto o mundo fora da caverna representa o mundo das ideias e a verdadeira compreensão da realidade. Platão sugere que a maioria das pessoas vivem em um estado de ignorância, vendo apenas sombras da verdade. Por que esse mito é estudado até hoje? Porque ele é a realidade da vida, né? De cada um de nós. Cada um de nós tem uma situação assim. De alguma maneira, nós temos conceitos pré-concebidos a respeito da vida. Mas como nós estamos falando a respeito das coisas de Deus, nós temos pré-conceitos estabelecidos por conta daquilo que a gente acredita que é. A gente acredita que a fé cristã é assim, que a igreja é assim, que tem que ser assim, que tem que ser assim, e muitas vezes quando a gente tenta explicar, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente só vê a ilusão das coisas. A gente vê aquilo que não é real. A gente tem uma realidade, criou uma realidade que muitas vezes é uma realidade baseada em conceitos humanos. Aquilo que não é revelado nas Escrituras, por exemplo. Quantas vezes eu encontrei pessoas que defenderam com unhas e dentes certos valores ou certas crenças, né, dentro da igreja, e quando você aperta um pouquinho e me diz de onde você tirou isso, a pessoa não sabe, porque não para pensar. E por que não para pensar? Porque vive dentro de uma caverna, onde ali ela só tem a percepção daquilo que ela enxergou desde o começo da vida dela, mas ela não sabe que existe um mundo que pode eventualmente trazer algo novo, trazer luz. A verdade de Cristo é trazer luz ao mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz de Cristo, ela vai brilhar em onde? Nos corações
endurecidos, nos corações que estão cegos. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio trazer luz onde existe trevas, e onde brilha a luz de Cristo não tem trevas, louvado seja Deus. E é essa luz que a gente precisa descobrir. E muitas vezes a gente tem que sair da caverna. E sair da caverna nada mais é, queridos, do que entender que quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor. E o que Deus estabelece nessa igreja de Laodiceia, a palavra que o Senhor traz para essa igreja de Laodiceia, tem muito a ver com isso. Por quê? Porque quando ele diz: quando você se acha rico, você é pobre e miserável. Quando você acha que você tem tudo, você não tem nada. Quando você acha que você enxerga, você é cego. De alguma maneira, o Senhor está mostrando para essa igreja que eles têm uma percepção da realidade que não é realidade. Vamos continuar. Se você é vendedor, tem vendedores aqui? Trabalham com vendas? Obrigado. Vou fazer uma pergunta para os vendedores aqui. Qual desses 3 clientes é o mais difícil de ser convencido? Todos? O verde? Por quê? Ok. O amarelo é o cliente satisfeito. Esse cliente satisfeito, você conversa com ele, bate papo, não é verdade? Você fica feliz, vira amigo dele, né? O vermelho é o cliente insatisfeito. O cliente insatisfeito é aquele que se você vai atrás e convence, argumenta e trabalha, ele fica amarelinho. Mas sabe qual é o problema do verde? I don't care. Eu não estou nem aí. Eu não ligo. Isso chama-se apatia. E a apatia, o grande problema dessa... Travou aqui. O grande problema da apatia é que a apatia, ela aparentemente a pessoa está bem. Aparentemente, uma pessoa apática, aparentemente está bem, mas não aos olhos de Deus. Leia comigo esse texto. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Tinha entendido esse texto alguma vez? Esse texto está mostrando: vocês estão apáticos. Se a gente canta, vocês não cantam. Se a gente chora, vocês não choram. O que é isso? Chama-se apatia. A mornidão é sinônimo de apatia. Se é frio, está frio. Se é quente, está quente. Se está morno, a gente não sabe se está quente ou frio. Aparentemente está vivo, mas não está. A apatia é a falta de resposta emocional. Quando você vê uma pessoa que não liga mais para nada. E o nosso mundo está ficando cada vez mais apático. As pessoas estão cada vez mais apáticas ao sofrimento dos outros, às guerras, às dificuldades, às angústias, ao sofrimento, não é? Não tem resposta. Você espera um pouquinho de solidariedade, não existe. Falta engajamento. A igreja é um microcosmos, uma microcomunidade. Eu já trabalhei com igrejas pequenas como essa nossa, já trabalhei com igrejas médias, já trabalhei com igreja muito grande. Lá no Canadá eu trabalhei com 2 igrejas muito grandes na região. E a questão é a mesma em todo lugar, só muda a língua, só muda o jeitão das pessoas. Mas o problema espiritual é o mesmo em todos os lugares. E existem pessoas que estão apáticas, elas não se engajam com nada. Você diz assim: irmãos, vai ter o curso não sei o quê. A pessoa fica olhando para você assim: nós vamos fazer o almoço, vai ter o culto não sei o quê. Não tem engajamento nenhum, não liga para nada. Falta de interesse por assuntos importantes e urgentes. Falta de motivação. Isso acontece no mundo e na igreja. Acontece em todo lugar. Mas na igreja é pior, por quê? Porque as pessoas apáticas, elas têm uma cara de crente. Tem um jeitão de crente. Anda que nem crente. Se veste que nem crente. Tem até Bíblia, mas não estão nem aí, não estão nem aí. Já ouviram falar dessa palavra? Essa palavra é muito interessante, ela é usada em teologia, a palavra assídia. Assídia é uma forma de apatia espiritual ou preguiça. É caracterizada pela falta de interesse das coisas espirituais. Desânimo, tédio, negligência nas disciplinas espirituais. Assídia é aquela preguiça que você tem para ler a Bíblia. Assídia é aquela preguiça que você tem de sair de casa para vir para o culto. Assídia é aquela falta de atenção às coisas de Deus. É aquilo que Deus está agindo, Deus está
trabalhando na vida de tanta gente e você olha e nada com coisa nenhuma. Uma das maiores frustrações que eu tive uma vez, quando eu estava nos Estados Unidos, estava cantando um coral muito lindo, época de Natal, né? E eles sabem fazer as coisas, né? E o coral era lindo, E eles tocaram aquilo, e aquilo foi assim, parecia que eu estava subindo, indo para o céu, né? Aquele coral maravilhoso, cantando aqueles hinos incríveis. A hora que eles terminaram, as pessoas faziam assim, ó, tipo, I couldn't care less. Conhece essa expressão? Tô nem aí, não muda nada. Não vai mudar nada na minha vida. Uma preguiça, uma apatia, uma mornidão. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre mornidão. E assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor Jesus está dizendo isso. Igreja, se você fosse fria, eu poderia te aquecer. Se você fosse quente, você estaria do jeito que eu quero. Mas porque você é morno, você me causa nojo. Nossa, pastor, quem que falou isso aqui? Ao anjo da igreja escreve aquele que é o Amém, testemunha verdadeira, o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que põe na balança. É o Senhor Jesus que diz, isso é assim ou não é assim. É o Senhor Jesus que olha para mim e olha para você e pesa você. Ele sabe se você está na apatia, na assídia, na preguiça espiritual, na falta de vigor espiritual, na falta de oração, na falta de compartilhar da verdade de Cristo. Cada vez que morrem pessoas nesse mundo, a gente nunca pensa que essas pessoas, a gente não sabe se elas são de Jesus, se elas não são de Jesus, se elas vão para o céu, vão para o inferno. Mas e o que a gente tem para fazer com as pessoas que estão perto de nós? E aquela mornidão, Jesus explica por que ele está chamando de morno. Porque ele diz, porque você diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Como é que chama isso? Autossuficiência. Não preciso de nada nem ninguém. Não precisa de nada. É interessante que com o crescimento da chamada teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade ela é antiga já, ela já vem aí já há um bom tempo fazendo estrago nas igrejas. E essa teologia da prosperidade, ela criou um clima de autoajuda dentro da igreja, né? E esse clima de autoajuda atrai as pessoas que querem benefícios materiais. Aí o pastor diz assim, bom, eu sou pregador da teologia da prosperidade, eu não posso andar com qualquer carro. Aí ele faz de tudo e pede para a igreja e faz de tudo para comprar o melhor carro. Geralmente um carro importado, um carro, né, chiquérrimo. E aí ele coloca aqueles relógios, né, que a gente não tem, isso aqui é baratinho, viu gente? Aqueles relógios que a gente não tem nem ideia quanto custa. E aí coloca uma roupa e tal, aí todo mundo olha e diz assim, olha o terno do pastor, gente, olha, é um homem de Deus. Quando Jesus morreu, foram dividir as roupas dele, só tinha uma, não dava para dividir nada. Eu não sou adepto da pobreza, eu sou adepto do bom senso e da vida com Deus e da interpretação correta das Escrituras. Jesus não morreu para você ter um Mercedes. Jesus não morreu para você ter uma casa na praia. Jesus Cristo não morreu para você viajar para onde você quer no mundo inteiro. Jesus Cristo morreu para você não ir para o inferno. Se isso não te arrepia, se isso não te traz nenhum sentimento, é porque a assídia está te comendo pelas pernas. A apatia está destruindo você. Autossuficiência. Eu rico e abastado não preciso de coisa alguma. E nem sabes, disse Jesus, nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Imagina o Senhor olhar para mim e me ver nu. Eu não sei porquê, mas eu já tive sonho que eu estava nu e correndo para me vestir. É uma sensação horrorosa. É uma sensação horrorosa, uma sensação, nossa, eu estou perdido, o que está acontecendo comigo? Eu acordava, orava, dizia aqui, Senhor, o que está acontecendo? Mas essa coisa de você estar completamente sem as coisas que você acha que pode te cobrir. Imagina a cena, você põe toda a roupa do mundo e Jesus olha para você e te vê nu. Por que ele te viu nu? Porque ele está dizendo, existe uma mornidão nessa vida e essa vida não está glorificando o meu nome. A sua vida glorifica o nome de Jesus? Em tudo que você faz, você glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz, tudo que fizer, seja em palavra ou em ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, tudo para a glória de Deus o Pai. Tudo. A sua vida glorifica o nome do Senhor. Ai, pastor, olha, aqui na igreja eu fico bem, mas quando eu vou para o meu trabalho, ai, pastor, eu estou orando para Deus me tirar desse trabalho. Não ore, não. Ore para Deus te dar força para você trabalhar.
porque é um privilégio trabalhar, porque é um privilégio servir, é um privilégio estar ali. E se você não estiver ali, quem é que vai brilhar o nome de Jesus naquele lugar? Tem gente que acha que o melhor benefício que podia existir na vida da pessoa é eu parar de trabalhar e trabalhar na igreja. Vocês viram algum céu aqui? Não existe céu aqui. Igreja não é o céu. Aliás, tem umas igrejas até que eu vou te falar, perigosa. Entende o que eu estou te falando? A luz brilha onde? Nas trevas. A luz brilha onde você está. A Bíblia diz que aquele que é plantado pelo Senhor, ele dá fruto onde ele está. O Senhor plantou você. Aonde que o Senhor plantou você? Ai, tudo que eu queria era não ter uma família como essa. Mas se tirar você dali, apodrece tudo. Você sabe para que serve o sal? O sal não é só para dar sabor. Para dar sabor ele é o fundamental. Mas o sal também serve para preservar. Antigamente não tinha geladeira, não tinha freezer. As pessoas preservavam a comida com sal. Enchia de sal, é carne seca, né, gente? E você sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque a igreja está aqui. Quando a igreja for arrebatada, isso aqui acabou. Vai ser um pré-inferno, essa terra. Porque a igreja do Senhor Jesus transporta, carrega o nome do Senhor Jesus. Carrega a glória do Senhor Jesus, carrega a luz do Senhor Jesus, carrega o calor do Senhor Jesus, carrega a salvação do Senhor Jesus. É a igreja que prega, que anuncia, que ora, que intercede, é a igreja. E quem é a igreja senão nós? Cada um de nós. Se você não está sendo igreja, tem erro. Se você está esperando que a sua igreja resolva alguma coisa, você não entendeu que a sua igreja é você. E que a sua igreja vai expressar a vida que você tem na sua casa. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Qual que é o remédio para a mornidão? Aconselho-te que de mim, olha que interessante essa palavra, que de mim, não é do mundo, não é um trabalho melhor, não é uma roupa melhor, não é uma viagem internacional, não é um carro melhor, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Lindo, né? Que de mim compres ouro. Que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Vamos ver alguns aspectos importantes. Eu já volto aqui. Primeiro, o Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe, irmãos, a única maneira de você tirar uma pessoa apática da apatia, a gente não tira. A única maneira é a pessoa se arrepender. Se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se arrepender da sua apatia, da sua assídia, da sua preguiça espiritual. Arrependimento. E há um texto no livro de Tiago que diz que a gente não deve se aproximar do Senhor de qualquer jeito, a gente deve se aproximar com lágrimas. Arrependimento traz lágrima, porque traz dor. Você já sentiu dor pelo pecado? Ou você é daqueles que faz oração assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Se eu fiz alguma coisa aí, valeu, hein? Pecado é uma ofensa ao Deus eterno, ao Deus Criador. Por isso que a nossa vida tem que ser o tempo todo ajeitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o tempo todo, é como se ele estivesse com a chave de fenda apertando, né, a nossa vida, colocando as coisas no lugar, o tempo todo. Porque para a gente escapar da mão do Senhor é fácil. E eu agradeço ao meu Deus que diz, ninguém arrebatará a minha igreja da minha mão. Porque a gente escapa, mas Ele não deixa escapar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida da gente, Ele protege você. É por isso que você não está na sarjeta. Nem eu, porque o Senhor nos acolhe. Mas a gente é ruim, a gente é cheio de dar as costas, a gente é cheio de narizinho empinado, coraçãozinho endurecido. E está piorando cada vez mais, está piorando cada vez mais. Quando eu vejo certas, não digo discussões, mas certas... Ai, gente, como é que fala? Não é discussão. Ok, vocês entenderam o que eu quero dizer. Quando pessoas estão debates, muito obrigado. Alguém falou, acho, né? Debates. Quando eu vejo debates e os assuntos são assuntos assim, tipo, eu vi um cara dizendo assim para uma pessoa que estava defendendo as variações todas de gênero, né? Ele disse assim, o que é uma mulher? Ninguém responde. Eu disse, mas eu só estou perguntando o que é uma mulher. Gente, esse povo tudo nasceu na caverna. E quanto mais jovem, mais caverna está. Parece que está no fundo do inferno. Por isso que você e eu temos que ensinar os nossos filhos e netos a santa palavra de Deus.
Porque o mundo vai jogar seu filho para ver a ilusão da vida. É o mundo dos sentidos. Eu sinto que eu não sou homem, eu sinto que eu não sou mulher, eu sinto que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, eu sinto que eu sou isso. Como é que é isso? Eu sinto, então a vida é uma vida toda baseada em sensações. E esse povo fica apático a qualquer verdade. Eu vi uma pessoa pregando na rua e alguém chegando, né? O pessoal filma e coloca isso na internet, né? E uma pessoa chegando e brigando com o pregador, brigando, porque ele estava, acho que com uma camiseta, devia estar escrito Cristo, ou tinha uma cruz, alguma coisa. Quando a gente morou no Canadá, nós conhecemos uma família que tinha, esse casal tem 3 filhos, um rapaz e 2 moças, e uma das moças é professora, excelente professora, uma menina distinta, crente, firme com Jesus, coisa mais linda do mundo. E ela contou pra gente, ela falou, eu não posso ir com uma camiseta que tenha qualquer símbolo cristão, qualquer, eu não posso ir com uma cruz no pescoço na escola, qualquer outra religião pode. A perseguição, ela é o tempo todo, e as pessoas que perseguem são apáticas à vida. Estão nem aí para nada. Pergunta para essas pessoas o que você defende. Eles não sabem o que elas defendem, porque é um mundo de sensações, é um mundo dentro da caverna. E quem é que vai tirar essas pessoas da caverna? As pessoas que já estiveram lá e não estão mais. Eu já estive lá e não estou mais. Quando perguntaram para aquele cego de nascença, o que aconteceu com você? Ele diz, olha, quem é esse homem? Ele diz, quem ele é? Eu não sei. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Louvado seja Deus, é isso que a gente tem que contar para as pessoas. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não conhecia Jesus, agora eu conheço. E isso fez toda a diferença na minha vida. Segundo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Gente, esse ouro refinado, você sabe que para você refinar o ouro é fogo que você põe nele, né? É fogo. Aí vai tirando aquela impureza, vai tirando a impureza, fica aquela coisa linda, pura, fé genuína, relacionamento profundo. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que eu tenha com Ele essa fé profunda e esse relacionamento puro. É um relacionamento daqueles que obedecem ao Senhor, não porque têm vontade, mas porque sabem quem mandou. Que adianta chamar Jesus de Senhor se você não faz o que Ele manda? Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não fique confuso, não se engane, Deus conhece teu coração, Deus sabe quem é você, no íntimo, seus pensamentos, suas ideias, para onde você está indo, o que você pensa, o que você não pensa, os teus argumentos, como você raciocina, o que você põe antes de Deus na sua vida. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que a gente busca? Todas as outras coisas. E a hora que dá tempo, o reino de Deus. E a gente se diz crente. E a gente se diz a pessoa mais tranquila do mundo. Ai, que bênção, glória a Deus, aleluia. Vem aqui, tem um culto, adora o Senhor, canta, cumprimenta os irmãos, vai para casa e a vida continua. E dá aquele passo para trás e não tem relacionamento profundo. E vive não com o ouro puro, mas com o ouro falso, o ouro mentiroso. Terceiro, o Senhor fala para comprar dele vestiduras brancas. Gente, o branco na Bíblia tem a ver com a justiça de Deus. Você pode ver que no céu as pessoas estão vestidas de branco. O Senhor diz, compre roupa branca para te vestir. Não vai sair hoje aqui comprar roupa branca, hein? Isso não vai resolver nada. É a roupa do coração, é a mente purificada, é a mente da justiça de Deus, é a mente e o coração que não vão te fazer passar vergonha. Saia da caverna e enxergue o mundo espiritual real, o colírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. Bonito, né? O Senhor diz, tem um colírio para você enxergar. Você está cego, você precisa enxergar. E o que é que está acontecendo com a vida de cada um de nós, queridos? Às vezes a gente está cego para as coisas mais simples do mundo. E essa cegueira acontece dentro de casa, viu, gente? Nas relações humanas. Pior coisa que tem, sabe o que é? É você viver a vida inteira com uma família e você não ver essa família nas suas necessidades. Prestou atenção no que eu falei? Você vive a vida inteira. Eu estava conversando com um rapaz, um cliente, e ele disse assim para mim, então a minha vida era assim, eu trabalhava assim, eu tinha aquilo, eu tinha isso, aí veio a pandemia. Aí ele disse, pronto, veio a pandemia, eu viajava demais, agora não posso mais viajar, fiquei dentro de casa.
quase divorciei. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Pessoas que se divorciaram porque não aguentaram, porque descobriram que tinha gente em casa. E tinha gente com necessidades específicas. Mas o cego não vê. O que se sente abastado não vê. Porque não se sente carente de nada. Às vezes a gente diz assim, tem gente que fala isso para mim. Fala assim, está conversando comigo, fala uma frase qualquer, aí olha para mim e fala assim, eu sou carente, né? E sabe o que eu penso? Bem-aventurado aquele que se vê carente, porque aquele que se vê carente está vivo. Se você não vê as suas carências, você está morto, rapaz. Está morto. Está vivendo do quê? Das mentiras e dos enganos. De um mundo falso. E aí vem aquele texto que todos nós conhecemos, lindo demais, quando o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E esse é o convite que Deus tem para a igreja. A gente acha que esse convite é para o incrédulo, né? A gente fala assim, o pastor pregou lá sobre Apocalipse 3:20, pena que aquele meu amigo incrédulo não estava aqui. Mas não é para teu amigo, é para você, é para mim. Jesus disse isso para uma igreja que estava se sentindo e vivendo pelos sentimentos. E o Senhor disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. O problema da autossuficiência é que a gente não ouve nada a não ser a nossa própria voz. Você já ficou perto de uma pessoa que fala muito? E a gente fala assim, nossa, essa pessoa acho que ama a sua própria voz, né? E ninguém aguenta, só ela ouve assim. Sabe o que é uma pessoa que fala demais? É uma pessoa que parece que quer esconder suas lutas, suas carências, suas dores, falando de si. E sabe qual é o perigo? O perigo é que Jesus fica à porta e ele não entra. Porque Jesus só entra se alguém abrir a porta. Mas pastor, Jesus não tem poder para abrir a porta? Ele tem poder para abrir a porta, para quebrar a porta, para mudar de porta. Ele tem poder, mas ele está perguntando se alguém está ouvindo a voz dele. Alguém ouvindo a minha voz? Tem alguém ouvindo a minha voz? Porque se tiver, e essa pessoa abrir a porta, eu entro. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o tema da nossa mensagem. Aprenda a cear com o Senhor. Você só vai aprender a cear com o Senhor quando o Senhor entrar para dentro e trabalhar todas as áreas da sua vida. Não pode ter um lugarzinho escondido. Não pode ter um quartinho fechado. Tudo está aqui, Senhor. Pode entrar. Sabe por que tem gente que vai à porta conversar com Jesus, mas não deixa ele entrar? Porque convidar Jesus para entrar significa convidar para a luz brilhar nas trevas. E tem gente que gosta de certas áreas da vida nas trevas. O que pode acontecer na sua vida? Eu estou falando com a igreja, eu não estou falando com o não crente. Isso aqui é para a igreja. O que aconteceria na sua vida se Jesus entrasse 100% na sua casa e brilhasse toda a luz dele? No seu coração, na sua mente, nos seus planos, seus projetos de vida. O que aconteceria? Essa é a pergunta que o Senhor quer que a gente responda hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, primeiro tem que ouvir a voz dele. A pessoa apática não ouve nada, só ouve a si mesma. A pessoa assidiosa é uma pessoa preguiçosa na vida espiritual, não quer saber de nada. A pessoa morna é uma pessoa que não está em cima do muro o tempo todo, não toma partido de nada. O Senhor quer cear conosco. E hoje nós vamos fisicamente cear com o Senhor, porque é a ceia do Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Mas antes do pão e do cálice, precisa abrir a porta, para Ele vir cear comigo. E quando Jesus vem cear conosco, Ele traz a comida. Ele traz o que é mais importante. Quando Ele vem, eu vou cear com Ele. E Ele vai cear comigo. O que você entrega para Ele? Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que a Bíblia diz. A única coisa que Deus quer da sua vida é o seu coração, tá bom? Deus não está preocupado com o teu carro, com a tua casa, com os teus sonhos, com os teus projetos. Deus quer o seu coração, só. Que tal se a gente fechasse os olhos agora e orasse? É um momento seu com Deus. Não se preocupa com mais nada. Não olha para lugar nenhum. Não deixa entrar na sua mente nenhum pensamento que não seja esse convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você está ouvindo a voz de Jesus, abra a porta. Convide-o a tomar conta da sua vida inteira. Seu coração, seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos, suas tristezas, suas angústias, suas perguntas, tudo no altar.
tudo no altar, tudo no altar. Coloque tudo no altar. Se você quer cear com o Senhor, à mesa do Senhor, o Senhor Jesus ensinou o que está escrito nas Escrituras, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si. Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor nos guia com os teus olhos no caminho que devemos andar. O caminho não é nosso, é teu, e eu tenho te pedido sabedoria para viver. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para andar nas coisas mínimas e nas coisas grandes da minha vida. Eu ouvi a tua voz e eu abro a porta da minha vida 100% para ti. 100%. Por favor, Senhor, vem cear comigo, que eu quero te entregar tudo e eu quero cear contigo. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado por essa palavra. Não deixe a gente esquecer aquilo que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.